Bom dia, caros alunos do sexto ano A, sexto ano B, novamente com vocês, para mais uma etapa do nosso ensino remoto. Desta vez, iremos fazer uma revisão dos conteúdos sobre substantivo, sobre a sua classificação entre próprio, comum, concreto e abstrato, para que depois possamos entrar para o conteúdo formação dos substantivos. Então, é muito importante nós fazermos essa revisão antes de partir para o próximo conteúdo. No finalzinho da aula, vocês vão observar a atividade. Então, vocês vão fazer um pause nesse vídeo e vão copiar as atividades e tentar compreender essa atividade. Vamos lá. Aula de língua portuguesa, professora Lila Escócio, turma sexto ano, ano letivo 2020, revisão. Muito bem, né? Aqui nós temos o que? As classes de palavras ou classes gramaticais. É importante que vocês tenham em mente sempre, quando falar em classes de palavras ou classes gramaticais, vocês vão ter em mente que estão falando do grupo do qual as palavras fazem parte. Quer dizer, que de todas as palavras que vocês possam já ter visto, ouvido, e palavras que as pessoas fazem em livros, jornais, revistas, qualquer tipo de texto, os milhões que existem por aí, de diversas palavras, elas se agrupam em apenas 10 classes de acordo com o que elas significam, o que elas representam, como, por exemplo, nós estamos estudando a classe de quem? Dos substantivos. Então, as palavras que são denominadas substantivos são aquelas que nomeiam os seres em geral, né? Tanto os seres que existem fisicamente, quanto no imaginário, nome dos sentimentos, dos lugares, das sensações, nomes, palavras que nomeiam algo, seres em geral, né? Então, que classe gramatical pertence a essa palavra? Pertence ao substantivo, porque ela é o nome de algo, de alguma coisa, de alguém ou de um lugar. É um nome, certo? Então, essas classes de palavras, a primeira que nós estamos estudando é o substantivo. É muito importante vocês compreendam, estude essa aula, veja outras aulas, pratique a leitura, porque com a prática da leitura a gente aprende automaticamente, sem ser preciso decorar. Você aprende de modo fácil e sem se dar conta de que você está aprendendo. E não se torna difícil quando você está lendo apenas o conceito. Então, revisando as classes gramaticais ou classes de palavras que vocês sempre vão ouvir falar, vocês vão sempre ouvir alguém perguntar a que classe de palavra pertence a palavra tal. Aí você tem que lembrar que ela está incluída em alguma desses grupos, né? Que vocês já devem ter estudado nas séries anteriores, uma introdução, de uma forma básica, apenas uma leitura e uma compreensão. E agora, no sexto ano, nós iremos enfatizar algumas delas de modo mais específico, mais detalhado. Primeiramente, começando com o substantivo, como eu já falei. Aí depois nós temos o quê? O adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Essas 10 são as 10 classes de palavras. Dentre essas 10 classes de palavras, costumamos dizer que 6 delas são variáveis e as outras 4 são invariáveis. Quem são as classes de palavras ou as classes gramaticais que são variáveis? Variáveis que há uma mudança, uma variação, e aí a gente estuda isso nela. E é isso que nós estamos fazendo no substantivo. Nós estamos estudando cada detalhe sobre o substantivo, vamos estudar a sua variação de gênero, ser masculino, feminino, a sua mudança quando ocorre do singular para o plural,
né? Então, isso é variável, que muda. Quer dizer que as demais classes são invariáveis. Nós não vamos estudar porque não tem isso nessas classes gramaticais, essa variação, essa mudança. Portanto, essas 6 primeiras classes, substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, são as variáveis, elas são mais complexas, elas devem ter maior atenção, são um pouco mais difíceis de compreender, mas não é impossível. Ao longo do curso, nós iremos debater sobre elas e iremos aprender bastante. Então, é importante que haja sempre essa revisão, essa assimilação, para que não misture uma coisa com a outra. É por isso que é bom estar anotando e estar sempre voltando, como é o caso que eu estou fazendo agora. Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral e artigo são as 6 classes gramaticais ou as classes de palavras que são variáveis, que tem gênero, número, né? Tem singular e tem plural, e nós estudamos isso. As demais, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, a gente não estuda isso nessa classe de palavras. E na nossa série, o nosso objetivo é ir até o verbo. No 7º ano, vocês continuarão com o verbo, mas vocês já passaram no 6º ano, já tiveram uma noção. É isso que vai acontecer. Muito bem. Aqui, ó, que nós estudamos sobre a classificação do substantivo em relação a eles serem comuns, próprios, concretos, abstratos. Os substantivos comuns nomeiam os seres em geral, sem particularizá-lo, sem defini-lo. País, menino, saudade, é um exemplo. Aí, o contrário dele é o próprio, já faz o contrário, já particulariza, já define melhor. Exemplo, Brasil, Maria, Ceará. O outro substantivo, concreto, menino, espelho, mãos. Concreto, por quê? De que forma concreta? Porque são coisas que geralmente não dependem de um ser para existir, são coisas que têm uma existência autônoma, existe por si só, como as frutas, como os vegetais, os minerais, os objetos, então são concretos. Não é concreto só porque podemos ver ou porque podemos tocar. Eles são concretos porque eles não dependem de ninguém para existir, de um ser, porque ele não é uma ação, ele não é um sentimento. As ações, os sentimentos, as sensações são coisas que as pessoas sentem, precisam sentir. Então, concreto não precisa ninguém sentir, ele existe independentemente até de que a gente acredite ou não. Então, vocês observem que esse concreto, ele pode entrar seres imaginários ou não, até seres da ficção. Por exemplo, se eu digo a palavra fada, na minha realidade, eu não acredito que fada existe. Eu sei que fada é uma ficção, mas eu tenho em mente que fada ele tem uma forma, pelo menos, de eu representar um desenho. Eu não vou fazer um desenho de uma fada e não ter o jeito da forma, eu tenho mais ou menos uma ideia de como é que ela é, mesmo que eu não saiba desenhar, mas eu vejo o desenho, eu não acredito que existe, mas se eu ver um desenho, eu digo, olha, aquele é a fada, porque ele existe no imaginário de alguém, e não depende de ninguém para existir, não é uma sensação, é uma representação imaginária, mas existe. Tome muito cuidado, porque às vezes a gente confunde o substantivo concreto com o abstrato. Concreto, coisas que não dependem de alguém ou de outro ser para ele ter a sua existência. Como, por exemplo, abandono. Abandono, ele existe, mas ele não tem a sua forma. Por quê? Porque ele é uma ação que alguém faz, a amizade. Amizade é um sentimento, confiança. A confiança, ela vai existir dependendo de alguém, de um ser. Alegria, ela tem uma forma, ela tem um desenho. Como é a alegria? Alegria, ela é algo que ela existe através de alguém. É um sentimento. Então, os substantivos concretos não dependem de ninguém para existir, eles têm uma existência própria, mesmo que acreditamos ou não, pode ser real ou imaginário. Já os abstratos são coisas que dependem, principalmente de nós, seres humanos, para existir. Amizade, confiança, alegria são alguns dos exemplos. Olha aqui. Muito bem, eu tenho aqui. A fome é inimiga da perfeição. Por exemplo, a palavra fome.
A palavra fome, ela é um substantivo, ela é um nome de quê? A fome, você tem o desenho da fome, a forma, o que é a fome? Você sabe que a fome é algo que a pessoa sente, é uma sensação física. Fome, sede, ela é substantivo, porque é o nome de uma ação, de algo que a pessoa sente. Perfeição também, é a qualidade de alguém. É concreto ou é abstrato? Abstrato, porque é algo que depende de alguém. A perfeição ela vai existir a partir de alguém. A fome também é algo que alguém vai sentir. Agora aqui vamos ler esse poema, vamos identificar quais são os substantivos que podem ter aí nessa frase. O canto, leve, leve, suave, um canto de aves sobre o ar que principia o dia. Escuto e passou, parece que foi só porque escutei que parou. Então, os substantivos, nós temos aí a palavra canto, né, que é... Por quê? Porque é o nome daquela ação que alguém fez. Poderia ser o grito, o choro, o nome. Ele recebeu o nome de canto. Cada coisa, vocês têm que compreender que tem o seu nome. Ave, ave é um substantivo, é o nome de quê? É o nome de um pássaro, é o nome que se dá às aves que voam ou que têm penas, daí por diante. E sob o ar é um elemento da natureza. Então, que vocês possam saber identificar cada palavra que ela é o nome de algo, é de um ser. Não só de objeto, não só de pessoas, mas vai além disso daí. Nós temos agora aqui um pequeno exercício. Leia este exercício. Como é feito o chiclete? Primeiro se faz uma mistura de vários tipos de borracha, que é chamada goma básica. Depois são incluídos resinas e óleos vegetais, que amaciam a massa, substâncias minerais que incorporam a mistura e açúcar, corantes, aromas e ácidos que dão o sabor. Em seguida, essa massa é esticada, cortada e são acrescentados um xarope de açúcar e essências que formam a casquinha crocante do chiclete. Aí é só embrulhar. Nós temos a questão do texto. Todo texto tem uma finalidade, esse texto ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade do texto que você acabou de ler? A. Informar como é feito, o chiclete é feito. B. Descrever as características do chiclete. C. Enumerar os produtos de que o chiclete foi feito. Apresentar os ingredientes do chiclete. Vocês vão dar qual é a opção correta aí, de acordo com a leitura, o que o texto ele está fazendo, o objetivo dele. Na sua leitura, vocês vão poder identificar isso. Questão número 2. Quem produziu o texto para explicar a fabricação do chiclete mencionou o nome, né, de vários ingredientes. Aí você vai colocar o nome desses ingredientes aí na letra A. B. Então, vamos ver a seguinte pergunta. As palavras correspondentes ao nome desses ingredientes pertencem à classe dos substantivos. Já afirmei para vocês que nós estamos falando de substantivo e essas palavras são nomes dos ingredientes. Que outros substantivos há no texto? Então, vocês vão procurar outros substantivos além desses que estão dando nome para os ingredientes. Questão número 3. Escreva em seu caderno pelo menos 3 substantivos que nomeiam objetos usados pelos seguintes profissionais. Então, ao vocês colocarem o nome de objeto que são usados por esses profissionais, vocês estarão me dando exemplo de substantivos. Cozinheiro, jogador de futebol, pedreiro, modelo, médico. Quarta, você já sentiu saudade de algo ou de alguém? Existem muitos sentimentos e sensações que experimentamos na vida. Letra A. Faça uma lista de sentimentos e sensações que você já teve. B. A que classe de palavra os nomes correspondentes a esse sentimento pertencem? Vocês vão colocar nome aí de sentimentos e sensações que vocês já experimentaram na vida de vocês. E essas palavras pertencem a
Que tipo de palavras que nós estamos estudando que já foi falado? Então, pessoal, a gente fica por aqui, respondam às atividades. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no PV. Posso fazer pergunta para vocês, caso vocês não estejam compreendendo, e que vocês possam também responder oralmente. Não tem nenhum problema. Bons estudos para vocês.